Há 2 semanas atrás estamos falando das 7 cartas, né? Há alguém nos visitando aqui, estamos todos de casa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos falando das 7 cartas do Apocalipse, falamos de Éfeso, a primeira semana, e em especial Éfeso tinha, né, em uma das repreensões de Jesus, é que seu amor estava esfriando. Então é um padrão, né, que nós estamos tentando em cada carta fazer com que isso ressalte aos nossos olhos, né, na nossa vida espiritual, na nossa conduta para com a palavra, com o Senhor, para com o Evangelho, para com o próximo. Então são coisas que realmente passaram a ser praticamente no primeiro século, mas ela está bem atual. Então Éfeso tem como a sua pessoa negativa, que eles estavam, né, se declinando naquele primeiro amor, esfriando-se no primeiro amor. Falamos de Esmirna, uma igreja sem repreensão, mas era uma igreja que estava sendo amassada, né? Ela estava sendo pressionada, né? Mirra, para que pudesse o quê? Não sei se os irmãos lembram, né? Para que pudesse o perfume, né, de Cristo pudesse exalar, né? Então mirra era um bálsamo que era se usado para, né, embalsamar os mortos, para que ela pudesse fazer efeito, teria que amassar realmente. Então às vezes a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, né, ele tem que passar por certas situações para que possa exalar o bom perfume de Cristo, né? Porque senão não teria sentido. E em especial aqueles irmãos ali de Esmirna, eles sofreram isso, mas não negaram a sua fé de maneira nenhuma, né? Os cães, os leões, eles eram colocados dentro de um latão em forma de bezerro e eram cozidos ali dentro. Então, para que os irmãos, né, tenham uma ideia, se hoje estamos gozando de tamanha liberdade, seja ela qual for, dentro da questão do Evangelho, muitos lá atrás passaram, e a história diz isso, a palavra diz isso, então que nos sirva, né, de exortação, né, nesse sentido. Vamos falar sobre Pérgamo, né? Já é a terceira carta, os irmãos estão vendo aí, né? Pérgamo, capítulo 2, se você quiser acompanhar dentro da sua Bíblia. Então, capítulo 2 ainda, do versículo 12 ao 17, nós estaremos falando alguns pontos relacionados a essa igreja, a esse momento que essa igreja viveu, né? E que foi um momento crucial, na verdade, né? Um momento em que Constantino uniu, né, fez um edito e uniu a religião e oficializou o cristianismo. Para que os irmãos, a gente vai falar sobre isso, eu estou dando só um pequeno toque nessa relação. Então, Pérgamo, ela tem um sentido, passe aí, por favor. A palavra Pérgamo significa lugar elevado ou elevação. Então, o primeiro imperador em 313 depois de Cristo, imperador cristão Constantino, legalizou o cristianismo, tornando a religião oficial do império. E se deu no fim das perseguições, mas essas mudanças de Estado acabou contaminando a fé cristã com as práticas pagãs, criando um culto sincrético, né? O que poderíamos dizer de sincretismo religioso, principalmente nos nossos dias?
uma situação bem conhecida, principalmente na nossa cultura católica, é uma igreja, vocês creem que em Salvador, que ali eles, né, fazem culto cristão juntamente com a religião afro. Então, esse secretismo, né, se deu e, na verdade, quem sofreu com isso foi a igreja verdadeira, a igreja que pregava o Evangelho, a igreja que falava do amor de Cristo, falava da relação realmente de arrebatamento da verdade, do pecado, da justiça, do juízo que ia de vir, falava de Cristo morto, ressuscitado ao terceiro dia. Então, essa igreja, né, com todo esse padrão criado pelo Império Romano, pessoalmente por Constantino, acabou criando o quê? Contaminando, né, de uma certa forma, aquilo que se conhecia como os cristãos, os seguidores de Cristo, né? Porque até então só havia perseguição. E como ele oficializou, se juntou todo aquele paganismo com o cristianismo. Então quem sofreu mais foi a própria igreja. E quando isso acontece, realmente, ou a igreja ela ressalta, ela se posiciona, né? Porque então aí o país que nós vivemos é um país laico, mas de procedência católica, nós sabemos disso, que o catolicismo tem em primeiro lugar, é reconhecido até pelas autoridades, e o que aconteceu aqui, né, já em 3 séculos depois, foi isso. Foi o período do desenvolvimento das falsas doutrinas, né? Quando há misturas entre o paganismo e esse secretismo, então quem sofre é o próprio cristianismo verdadeiro, a sua fé genuína e verdadeira. Quando você começa a se misturar e você não é sal, não é luz, né? Desse momento, e deixa com que você se misture, é isso que está acontecendo. Vou dar um pequeno exemplo. Se alguém te chamar, ou chamar o pastor, como hoje é um padrão normal dentro do ecumenismo, e a própria igreja católica, ela que avalanca essa questão, que está fazendo com que o mundo todo, através do seu pontífice, o máximo, o apóstolo dos apóstolos, né? O Papa, vamos dizer assim, ele está unindo todo mundo, até mesmo alguns segmentos do cristianismo nos dias de hoje. Eu estou falando aqui em 300. A história diz isso. Mas nos dias de hoje, o que acontece? As religiões, inclusive o cristianismo, está sendo o quê? Ele está sendo chamado. A igreja cristã verdadeira está sendo chamada para esse segmento. Para esse segmento. Você pode ver que algumas décadas atrás, qualquer cerimônia oficial do governo não tinha um pastor, ou não tinha um bispo, ou só tinha um padre. E sorrateiramente, não é que nós não temos de participar, mas por que estamos participando? Sorrateiramente isso vai se tornando uma realidade no nosso meio, e por aí nós vamos, deixando que as coisas aconteçam, da maneira que eles querem, não da maneira que a palavra diz que é correta. Então nós estamos vivendo um padrão hoje, né, onde um sentido escatológico, a igreja de Pérgamo já estava vivendo esse secretismo e essa unidade de religiões, criando uma só religião, né, para que o algoz, o anticristo, o filho da perdição, ele possa aparecer, né, e fazer com que a Bíblia, ela realmente seja reconhecida no sentido profético, porque
se já acontecia isso lá, hoje está acontecendo com muito mais clareza aos nossos olhos. E quando nós entendemos que aquela igreja, né, estava sofrendo já, né, esse desgaste, e o próprio apóstolo Paulo, se você ler na carta Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, você vai entender o que Paulo está falando da apostasia e do homem que viria. Paulo já estava dizendo isso no começo ali, nas primeiras décadas, e hoje nós estamos vendo e vivendo e vivenciando esse esfriamento, né? Esse esfriamento dentro do seio da igreja a qual Cristo morreu, ressuscitou por ela. Porque quando Cristo fala que o amor de muitos se esfriaria, né, não quer dizer que de todos, eu repito aqui, já falei outras vezes, nem de todos, mas a igreja ela vai ser dividida nessa relação. Por quê? Apostasia. As pessoas, elas vão o quê? Vão vir para muitos segmentos da igreja e vão querer ouvir o que elas querem. Elas vão querer ouvir o que elas querem, não o que a Bíblia diz, não o que a palavra diz sobre pecado, santificação, família, céus, né, eternidade, posicionamento, aquele que rouba, trabalhe para que não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, como um padrão é legítimo. Quando você começa a combater essa relação, você começa a combater, né, o afastamento daquilo que Constantino já estava fazendo lá no século III, nas primeiras décadas, que ele uniu toda essa relação. E se você começar a pesquisar, se você que é um bom leitor e gosta, você vai ver todo esse segmento unido com um propósito só, e sorrateiramente, na verdade que é sorrateiramente, mas glória a Deus, porque o Senhor nesses últimos dias, Ele tem como primícia levantar pessoas que estão o quê? Elas estão o quê? Me diz aí, faça essa pergunta a você mesmo. Pessoas sérias, comprometidas com a verdade, não a verdade que as pessoas falam, mas a verdade de Cristo que foi posta em você, a verdade que você aceitou, que é a verdade de Cristo, não a minha verdade, não a verdade do pastor, mas a verdade bíblica. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertou aquela geração, mesmo com todo o paganismo, todo o secretismo, toda a mistura, né? Com toda essa loucura de informação, né? De falsidade. É como Cristo disse: ó, naqueles dias se levantarão muitos falsos profetas, dizendo que eu estou aqui, ali, aqui, acolá. Não acredite nisso. Hoje, quando se trata da palavra, quando se trata de falar a verdade, né, vamos falar a verdade de uma maneira, o quê? Correta? Não. Dentro desse secretismo religioso. Vão levantar altares, né? Vão levantar ídolos, vão levantar heresias, falsos, né? Então o período foi um desenvolvimento das falsas doutrinas. Estamos vivendo isso. Passa aí, Gabriel. Então a fama dessa cidade de Pérgamo fundamenta-se principalmente em sua preeminência religiosa. Era um centro religioso, né? Quando os persas conquistaram, isso aí antes de Cristo, né? Conquistaram os babilônios, e eles deram liberdade aos seus habitantes.
Então, a história, eu vou tentar, resumir um pouquinho. A história que Pérgamo viveu, ou estava vivendo naquele momento, dentro desses versículos, ela não se deu de um dia para o outro. Dá para você encontrar um padrão nisso aí? As coisas não acontecem de um dia para o outro na nossa vida. O esfriamento, o secretismo religioso, a falsidade, as falsas doutrinas, não acontecem de um dia para o outro. Eles começaram há séculos antes de Cristo, dentro dessa relação do paganismo que já existia em Babilônia, e os persas deram, Então, o que acontece nesses dias, que já faz 2000 anos que nós pregamos a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, já se faz 2000 anos, e 2000 anos estão se mexendo, revirando. Então, os habitantes e os sacerdotes pagãos, mais tarde, revoltaram e saíram da cidade de Babilônia, fugindo para Pérgamo, que se criou um centro religioso. Olha o perigo que existe, até da própria igreja, como aconteceu com Éfeso, de se tornar, que fazia tudo bem, mas se tornou, naquilo que praticava para o Senhor, uma questão puramente religiosa. O que a religião, dentro dessa realidade de Pérgamo, ali estabeleceram seu quartel-general, e era o centro de 4 grandes cultos pagãos: Zeus, Atenas, Dionísio e o Esculápio. A questão cultural grega era tão forte, o panteão grego era tão forte, que até os dias de hoje, se você olhar para o Cristo, ou você olhar para a Estátua da Liberdade, e se você começar a investigar, você vai ver que tem uma relação grega-romana naquilo que você está vendo. Às vezes, em cada ponto do planeta, tem um ponto grego-romano estabelecido por eles. Nós vivemos dentro dessa cultura. Nós vivemos dentro dessa cultura. E às vezes não percebemos. E somos levados. Alguém aqui já visitou a Estátua da Liberdade, o Cristo? Se você for ver a história, você vai ver que ali é um ponto de idolatria. Eles não fizeram aquele Cristo ali por fazer, não. Então, o que aconteceu séculos antes, e que o próprio Império Persa estabeleceu, e depois esses sacerdotes pagãos, fizeram de Pérgamo um centro de religiosidade, criaram esse panteão grego, e você vai ver que o versículo fala que ali era a própria casa de Satanás, onde Satanás morava, onde ele habitava. Então, quando nós entramos nessa esfera natural, cultural, mas entramos na esfera espiritual, nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele não está brincando de ser o que ele é, não. Ele sempre estabeleceu um padrão e um princípio dentro do que era mais fácil para as pessoas. E se você for ver hoje, você certamente, não digo você que está aqui, mas muita gente está idolatrando. Muita gente está vendo pessoas, criando padrões. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão de perfeição, de adoração, de verdade, é Cristo. Não é ninguém, é Ele. A nossa missionária Tatiele quer falar algo. Vamos lá. Então, sobre essa questão de altares, em cada localidade, tanto como
nível país ou estado, foram colocados estátuas, monumentos que são adorações ao diabo, e a gente muitas das vezes passa desapercebido, como praças públicas também. Na França tem a torre, bem conhecida, todo mundo gosta de tirar foto lá. Cada país e estado tem o seu. Quando eu estive lá no Haiti, estivemos também sobre estátuas que foram levantadas naquela nação que mata crianças, e é bem clara a estátua quando você entra em Porto Príncipe. Quando eu estive na Venezuela também, toda a praça pública, igual tem aqui no Rio de Janeiro, várias praças públicas, toda a praça pública tem uma imagem de Simão Bolívar, foi um grande imperador, cuja a moeda nacional lá tem o símbolo do Simão Bolívar, que parece muito São Jorge aqui no Brasil. Ele tem um cavalo, é a mesma entidade, isso, uma lança. Então, assim, a gente às vezes não entende, como a gente está orando, a gente está fazendo, mas o inimigo já implantou algo nas ruas, nas praças, em lugares altos como montes, vários monumentos, e a gente às vezes passa desapercebido, não conhecendo a real história por trás daquilo, Isso que o pastor falou, realmente testifica, e a gente só precisa ter discernimento ao Senhor para não adorar também esses locais, e entender como que o inimigo ganha um território, ganha uma cidade, ganha um país, ganha uma violência ou a prostituição. Aquilo que vai reinando ali naquele lugar, com certeza tem um altar ali levantado. Amém. Dessa forma, nós que fomos nascidos e criados aqui sabemos muito bem qual era o altar criado aqui. Era ali, não fazendo propaganda, nós sabemos muito bem quem era, e até hoje você pode ver que aquele lugar lá está lá ainda, há altares lá do Sete da Lira. Então a igreja local, havia poucas igrejas aqui, mas o adversário ele criou aquilo ali para que durante anos, décadas, isso aqui fosse um território unicamente dele. E ali viam pessoas, e peregrinavam pessoas de todas as classes sociais, e ali estavam ali adorando, servindo, por muitas décadas, até final dos anos 70, ainda havia peregrinação para aquele lugar ali. Então, quando a gente começa a entender esses padrões que o adversário estabelece, as coisas também não acontecem do dia para a noite. Ele sabe trabalhar, ele conhece o ser humano, ele conhece o modelo que foi estabelecido dentro desse propósito. E lá não era diferente. E se criaram esses panteões. E hoje, se você for buscar, há panteões de tudo quanto é tipo e tudo mascarado, com um princípio de simplesmente ser um local de visita. Mas nós sabemos que atrás daquilo ali tem um altar, tem um porquê. Até mesmo com a relação Estado, eles criam isso, vão legitimar através de uma lei, para que as pessoas estejam. Foi o que Constantino fez. E se você for ver, Constantino legitimou através de um edito, porque a história é muito longa e é muita informação, e não dá, a gente tenta resumir, mas Constantino, ele trocou, na verdade, o sábado, que era do Senhor, e ele fez um edito. Olha só como funciona. Fez um edito para que os pagãos, juntamente com a igreja, pudessem servir a Jesus, ou quem fosse, no domingo. Ele fez o edito sobre isso, legitimou. Então as coisas não acontecem somente na questão natural,
no espiritual, mas tem de acontecer através de quem manda. É por isso que às vezes nós sofremos por não entender essa dinâmica do mundo espiritual entre a legitimidade de quem foi eleito. Nós não entendemos isso. Nós, como igreja, estamos engatinhando ainda. Você só ora, às vezes, porque estão em eminência. Mas tudo acontece dentro dessa relação. E a gente não entende. A história já diz isso. A história do próprio povo de Israel fala sobre isso. Porque se você vê Cristo crucificado, foi por quem? Foi pelos próprios sacerdotes, pela elite dominante daquele momento. Claro que a palavra tinha que se cumprir, mas eles que fizeram tudo aquilo acontecer. Então o adversário, ele colaborou dentro dessa relação, e o adversário está trabalhando nisso até os dias de hoje, e a gente não entende. Todos os segmentos religiosos, irmão, eu não sou político, não estou falando de política, mas é bom deixar bem claro que o império depois dessa tomada se tornou uma questão religiosa política, que veio o império papal até poucos séculos aí. Então, quer dizer, foram construídos dentro dessa legalidade religiosa e política, e a gente não se dá conta disso. A briga, essa relação, e a igreja, ela na verdade, como o país é laico, ela não se mete nessa relação, e às vezes nós não queremos nos meter nessa relação, né, de criar uma ponte onde pessoas que, claro que são seres humanos, vêm até se corromper dentro do sistema, porque o sistema, na verdade, ele não vai mudar. Mas o que Daniel e os seus amigos estavam fazendo lá? A história diz isso. O que José foi fazer no Egito? A história diz isso. Então, às vezes, um homem pode mudar tudo, pode trazer aquilo que Deus, ele deseja, através dessas leis. Deus pode usar de uma maneira sobrenatural? Pode. Aqui, independente dessa relação do secretismo, Constantino deixou de quê? De perseguir. Já não perseguia mais a igreja, mas mudou a forma de perseguir. Ele uniu. Ele já não matava mais. Os imperadores anteriores faziam isso. Nesse momento, né, o adversário usou aquele momento para... Ele viu que não podia mais fazer mais nada. Quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais ele matava, mais cristãos se levantavam. Então ele usou o quê? Opa, vamos unir aqui tudo isso, e tudo vai ficar muito perfeito. E é um padrão que nós estamos vivendo hoje. Quem persegue você? Quem nos persegue? Não vejo ninguém nos perseguindo aqui. Não. Nós estamos muito quietos. Estamos aceitando muito facilmente as coisas. Perdão, tudo está muito bem, irmão. Ninguém está apertando ninguém. Mas Deus, Ele é um Deus de juízo, de justiça. A própria... Passa aí, Gabriel. Aqui ele fala dessa relação, né, de como foi passado, né, e no sentido da modernidade de Roma, o que era a Babilônia. Quer dizer, toda aquela mudança, né, daquela relação
babilônica, persa, grega, né, se tornou nesses elementos espirituais, desse secretismo, dentro dessa relação em Pérgamo. Então, é necessário dar razões de Pérgamo ter sido escolhida para representar simbolicamente a terceira fase vivida pelo povo de Deus. Foi um período de grande mudança no campo espiritual. Quer dizer, grande mudança no campo espiritual no sentido de quê? Que já não havia mais perseguição. Você estava em paz com todo mundo. O edito já não era mais para te perseguir. Você podia lidar com toda aquela relação. Ninguém poderia tocar em você. Então, o que acontece? O adversário ele vai começar a trabalhar em quê? Ele vai começar a criar altares e ídolos dentro da sua relação pessoal. Não, eu posso fazer aquilo, mas a palavra de Deus diz que você não pode. Ah, mas, poxa, estou em paz com todo mundo. Então, essa relação do que é correto e o que não é, ela vai ter que ser bem mais enfática, precisa, para que as pessoas que estejam ao nosso redor, que servem, né, o paganismo, o secretismo, ou qualquer tipo de ismo, ou ideologismo, saiba de quem morreu e ressuscitou foi Cristo, não foi mais ninguém, irmão. E os altares estão sendo estabelecidos, os ídolos estão sendo estabelecidos, as falsas doutrinas estão sendo estabelecidas, mas quem é o autor e consumador da nossa fé? Não é Cristo? Então o adversário no campo espiritual, ele vai começar a trabalhar sorrateiramente, criando, né, estabelecendo padrões e ganhando terreno sem precisar, né, atacar ninguém, matar ninguém, perseguir ninguém. Então esse é o grande perigo que nós estamos vivendo. Perigo. Ah, mas pastor, tem que perseguir? Porque desde o momento que você começa a dizer que aquele ídolo ali é um poste ídolo, vão te perseguir. Se você começar a falar do catolicismo, o que eles vão falar? Se você começar a falar do espiritismo, vão te perseguir. Então não há mais confronto, irmão. Não há. Ah, mas nós temos de amar. Claro, o próximo, como amigo mesmo. Mas o amor, o quê? O amor da verdade de Cristo. Então, a relação da verdade, né, absoluta, ela já não está existindo mais. Já aqui nesse período. E nos dias de hoje. Verdade absoluta. Cristo é uma verdade absoluta. Por mais que a sociedade e o sistema que nós estamos vivendo diga não. Verdade absoluta. Salvação é uma verdade absoluta. Casamento é uma verdade absoluta. São verdades absolutas que nós não temos de abrir mão. Céu, eternidade, é uma verdade absoluta. Tudo isso se torna absoluto. E quando nós combatemos essa relação, vai dar confronto. Agora, quando você não fala nada, então está tudo bem. Está tudo indo mil maravilhas. Comece a pregar, comece a falar, comece a se posicionar. Porque nós vamos ver na passagem dos versículos que houve uma menina Antipas, não o rei Antipas,
que ela ainda foi morta. Ela foi morta por quê? Ela estava indo contra o padrão estabelecido. Esse padrão estabelecido, ela foi morta. Então, nós, irmãos, como igreja de Cristo, entendam, fomos levados como essa igreja a mudanças, e há sempre mudanças, e as mudanças nessa relação com o Senhor, e com tudo que a gente possa vivenciar aí fora, a verdade, ela vai continuar, a verdade de Cristo, mesmo que venha mudanças, dentro dessa relação institucional, dentro dessa relação institucional, vai ter que haver mudança, irmão. E mudança de paradigma e de comportamento meu. Mas a palavra, ela vai, vou repetir aqui, a palavra, ela vai permanecer intacta, porque o evangelho, ele não se mistura. E o nosso posicionamento também não tem que se misturar. Nós somos o que somos, porque a palavra diz que somos. Por favor. Então, esse cristianismo de Constantino, que era o imperador, na fase da história da Igreja de Deus, cobre um período, um período aí em que se estabeleceu os fundamentos da falsa religião. Sempre foi o objetivo de Satanás atacar aqueles que se propuseram a obedecer a Deus. Como ele não conseguiu destruir o povo de Deus com as perseguições, tentou destruir por outros meios. Passa aí, Gabriel. Então, o cristianismo defendido por Constantino nada tinha a ver com a fé defendida pelo verdadeiro povo de Deus. Dentre este povo, muitos foram batizados, sem conseguir abandonar inteiramente os velhos costumes e doutrina trazida das religiões pagãs. Assim, a pureza do Evangelho de Cristo foi aos poucos se corrompendo com as falsas doutrinas ensinadas por aquelas religiões. Então você vê o ataque, o confronto, ainda teria que existir. Então o cristianismo de Constantino, com as suas tradições humanas e costumes pagãos, transformou-se em um forte desafio para o verdadeiro povo de Deus. Porque tudo está no campo humano, da intelectualidade e dos costumes. Você pode ver que as tradições são difíceis de ser rompidas. E o adversário, ele vai usar toda essa relação, para atrair. Então, a igreja, ela tem que estar atenta a tudo isso. Então, os versículos do 12 ao 17 deixa bem claro, que há pontos que nós vamos falar dessa relação. Passa aí, Gabriel. Você pode ler depois com um pouco mais de calma. A espada de dois gumes, O primeiro versículo do capítulo 2, versículo 12, diz assim: o texto bíblico que o Senhor Jesus apresentou-se à igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Então, a espada, ela simbolizava o quê? Era considerada um símbolo de ordem mais elevada de autoridade oficial na cultura romana e era também um símbolo de guerra. Então, os irmãos, a igreja e toda aquela situação geográfica, até mesmo da questão do império e tudo isso, Jesus usou uma linguagem que eles já estavam vendo, diariamente, eles estavam vendo os soldados romanos, como embanhava, como se comportava. Então, a espada,
a espada, ela tinha, né, essa autoridade oficial, e todos sabiam disso. Então, era um símbolo de guerra. Aqui em Jesus, que a segura a espada de 2 gumes significa que neste período da história cristã seria travada uma importante batalha espiritual. Já naquele momento, né, quando Jesus intervém para o anjo da igreja e fala sobre a espada de 2 gumes, era para usar o que ele tinha, e que, na verdade, o que nós estamos travando hoje, nos dias de hoje, precisamos de quê, irmão? Precisamos de ler a palavra, precisamos de orar, precisamos de nos consagrar, precisamos de voltar, né, ao princípio, né, às sendas, aos caminhos antigos daqueles que traçaram. Isso, às vezes, já não faz mais parte do nosso dia a dia. Orar, jejuar, se consagrar, irmão, parece que isso é coisa do passado. Mas como que nós vamos lutar no campo espiritual, na batalha espiritual, se não usamos dessa guerra, dessa espada, que é a palavra que nos faz o quê? Mas orar e jejuar tem um princípio, claro que tem. É para a guerra. Porque a sua carne, como Jesus estava no Getsemane, pediu os seus discípulos para orar e depois voltou, eles estavam o quê, irmão? Dormindo. Talvez o seu cansaço seja tanto que você pode até cochilar nesse banco. Porque a sua carne é fraca. E quando você está nesse âmbito de batalha espiritual, meu querido, você vai ter que fazer com que a sua carne possa doer. E o que tem que fazer? Se o sono bater, você tem que estar ali. Ó. Se a guerra ela passar durante a noite e passar durante o dia, talvez você não vai dormir. Você vai passar um dia após outro e vai estar ali no Senhor. Mas você tem que mortificar, fazer com que a sua carne entenda, né, o seu corpo, os seus sentidos, né, que ela precisa disso. Daniel, quando o anjo veio entregar a mensagem, vocês sabem bem dessa história, né? Não precisa nem estar relatando. Ele jejuou por quantos dias, irmão? 21 dias. A ordem já tinha sido dada desde o primeiro dia. Há uma luta espiritual de dimensões espirituais, queridos, que é complicado, muito complicado. E Jesus deixa bem claro, a espada, você vai ter que usar o argumento da palavra, você vai ter que ler, porque a palavra é vida, irmão. O salmista diz que ele guardou, escondeu, era um depósito, irmão, depósito. E quantos de nós, às vezes, né, temos até a oportunidade de ler a palavra e não lemos a palavra, não estudamos a palavra? A nossa irmã Graciana quer falar alguma coisa. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando o Senhor diz ali, aqui é Jesus quem segura a espada de 2 gumes, significando que nesse período da história cristã seria travada uma importante batalha espiritual. Somente aqueles que desembanhassem essa espada venceriam esta luta. Então aí, no caso, essa espada seria a verdade, né? Como você está falando mesmo, a verdade, a palavra de Deus, porque houve essa infiltração, essa mistura do cristianismo com o pagão. Então, aqueles que que tivessem a espada da verdade, a palavra de Deus, esses sim venceriam a luta. Tivessem a espada o que? Desembainhada. Esses que fizessem uso da verdade da palavra de Deus, como nós estamos assim, né, vivendo os dias de hoje, vamos viver muito mais intensamente daqui para frente. Que vai haver essa apostasia, já está acontecendo, essa mistura, essa coisa que aqui é tudo bem, aqui está tudo bom, aqui também tem a palavra.
página, bem firmados com a verdade da palavra de Deus, não a minha, não a sua, não a de outro, e ter que desembanhar essa espada. Dizer assim, não, a verdade é essa, e se posicionar. É isso? Perfeito. Essa é a colocação que eu ia me posicionar, mas a nossa irmã Graciana, ela já se posicionou, mas essa é a realidade. Você tem, quando eu dei, simbolicamente falando do soldado, né, ele vai para a batalha, ele vai o quê? Ele vai se defender, mas também vai atacar. Então, quando Jesus fala que ele é a espada de dois gumes, quando você precisa usar, você vai desembanhar ela e vai usar a palavra, porque você está sendo atacado, você está dentro da batalha, né? E quem vai vencer? É quem usa a palavra. Quem vai permanecer? É quem vai usar a palavra. Quem vai suportar o que há de vir? É quem está vivendo a palavra. Porque a palavra ela tem que ser vivida, né? De uma maneira, na sua totalidade. Não somos perfeitos, mas na totalidade. Então Jesus, né? O que seria essa espada? Uma pergunta. A Bíblia nos dá a resposta. Passa aí, Gabriel. Então, o livro de Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, né, dá a resposta. E quantas vezes nós passamos por aí, né, e realmente só lemos, mas não deixamos que a palavra ela possa fazer o que tem de fazer. Porque o próprio texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante que qualquer espada de dois gumes, qualquer espada, não é? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Meu irmão, eu não sei o que está dentro do teu coração, mas quando a palavra, você lê a palavra, ela faz com que isso venha à tona, se esclareça. Por isso que Deus, ele é Deus, ele criou o ser humano, ele sabe, ele conhece as emoções, ele conhece a sua alma, ele conhece onde você está sendo afligido, ele conhece, ele soprou o espírito de vida dentro de você. Então a palavra ela tem esse poder, essa autoridade de entrar no mais profundo, onde nós não podemos fazer isso. É por isso que quando nós lemos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela tem um poder divino, sobrenatural, né? De mesmo que a pessoa não queira, né? Mas ela já entrou em você e já fez esse discernimento, hein? Separou as suas emoções e o que é espiritual, o que é natural. E quando nós entendemos essa relação das nossas emoções e do que é espiritual, nós nos sentimos mais o que, irmãos? Mais leve, porque é a palavra. Você vai se sentir mais maduro, mais seguro, porque você está lendo a palavra e a palavra está discernindo isso dentro de você. Ah, a irmã quer falar? O pastor me pegou hoje. Amém. Então, pastor, eu tenho uma Bíblia de estudo lá em casa que explica esse versículo que o senhor leu aí, Hebreus 4:12, que seria esses dois gumes. Seria a justiça e o juízo de Deus. E aqui em Apocalipse está dizendo assim, estas são as palavras daquele, não é daqueles, é daquele que tem a espada afiada de dois gumes, então que traz o juízo e a justiça. Que aí logo depois ele vem dizendo, sei onde você vive. Então a palavra, como também foi falado aqui, é a verdade. E por isso sim, ela discerne entre os pensamentos, entre as intenções do coração. Por quê? Porque ela traz juízo e justiça. Perfeito. Pois não. É muito bonito falar a questão da palavra, ela tem um efeito universal muito bonito, mas há uma responsabilidade de cada um, porque quando o culto acaba, você se torna uma palavra viva. As interações que você tem no trabalho, na escola,
aonde quer que você esteja presente, você tem que ser agora uma pessoa que seja diferente da sociedade. Porque não adianta que você está todo mundo aqui escutando a palavra de Deus, de uma forma geral, mas quando você se interage lá com o mundão, lá com aquilo que realmente, aonde essa espada tem que cortar, você não corta, você não interage. Então não é feito, estamos perdendo tempo. Está entendendo a questão? Aprendemos aqui que a espada é isso, que a palavra faz isso, mas ela só é viva e eficaz quando nós nos misturamos com o mundo. Aí essa palavra começa a surtir efeito, porque falar aqui para todos aqui, todo mundo fala a mesma coisa, veste a mesma coisa, fala a mesma língua. Lá fora, onde as línguas são diferentes, que é onde a palavra tem que ser realmente viva. Senão não adianta nós estamos aqui. Perfeito. De ser cristão. Isso aí também você tem que deixar bem claro. Quando se fala de você usar, né, a palavra, e de tudo que foi falado aqui, o povo de Pérgamo, ele estava o quê? Dentro desse sistema. Eles estavam usando, e Jesus, a primeira intervenção de Jesus ao anjo fala sobre isso. Então, eles tinham que usar essa palavra dentro daquilo que eles iam vivenciar por aqueles dias, por aquele tempo, para usar a palavra. É o que você falou. Saiu dali, minha realidade de vida é lá fora. Os meus problemas estão lá fora. Eu vou interagir com pessoas de outro campo, de outra intelectualidade, de outra religião, de um processo totalmente diferente, e eu tenho que usar a palavra, o conhecimento da palavra. Não, historicamente falando, você tem que saber, conhecer a história do cristianismo e como as pessoas viveram dentro dessa relação e o que nós estamos vivendo. Então, o contexto, né, o texto, você vai contextualizar com a sua relação de vida, né, no momento. A história aconteceu, a palavra está aí, é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de dois gumes, e nós temos de botar ela em prática, né? Esse é o fator, prática, praticar a palavra. Se nós não praticamos, se só guardamos e não praticamos, também só somos ouvintes, não serve para nada. Fala, varão, meu tempo é aqui já, mas é isso aí, Vinícius. Pastor, deixa eu só tirar uma dúvida. Mas a igreja de Pérgamo não estava vivendo um conflito interno? Não era de dentro para fora? Eles não estavam lutando entre os costumes que tinham entrado dentro da igreja? Isso, eu ia chegar aí, mas hoje não dá tempo. Eu vou chegar aí, né, que o problema estava dentro, né, já começou, tem aquela relação de dentro da igreja para fora, né? A gente ia pegar esse ponto aí, dessa relação, né, não só da cidade, mas das heresias que estavam o quê? Aí entra os nicolaítas, entra toda aquela relação. Como o pastor pediu para me fechar aqui mais cedo, eu não posso nem fazer um apanhado da sua pergunta, né? Ou do seu questionamento nesse caso. A gente ia entrar dentro dessa relação, entendeu? Por quê? A questão aqui é que a influência estava vindo de fora, mas também de dentro. Estavam sendo bombardeados por todos os lados. Porque haviam pessoas dentro da própria igreja que estavam tentando tirar aqueles que estavam firmes. E muitos já estavam, né, cedendo. Por isso que falamos de falsas doutrinas. Fala, pastor. Só uma colocação, isso estava falando, no caso, uma estratégia de Satanás. Vamos dizer assim, veio uma pessoa dentro da igreja, ramificou, se estruturou toda a base da igreja e começou a seminar. Foi seminando até porque quando o negócio explodiu, a igreja começou a eles mesmos ligar entre eles. Seria isso? Não. Entenda só, tudo que foi falado, foi construído, né? A igreja ela já estava ali, a igreja de Pérgamo. Só que ela viveu esse secretismo, né, das autoridades, Constantino,
gerenciar essa questão, né, politicamente dizendo que o cristianismo ia ser a religião oficial do império, tudo aquilo. Como não dá tempo, vou tentar resumir aqui, como não dá tempo, a gente vê que o problema não só dessa relação de fora do paganismo, como os próprios que estavam dentro, né? Se você continuar lendo os próprios versículos, a gente vai ver que já havia essa disseminação ali mesmo, desse secretismo dentro da igreja. Isso aí. Estava para dentro. Isso aí. Você tinha que usar dentro para defender a sua fé, porque, irmão, entenda só, é fácil. Olha, é fácil. A pessoa pode subir aqui, pregar o que ela entende de que é doutrinas básicas, ou uma pregação, e você dá glória e aleluia. E o que o camarada possa estar falando não é nada do que aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí? Se você não conhece Bíblia, se você não conhece de história, se você não conhece de doutrinas, você vai estar aí dando glória, aleluia, e vai estar só comendo. Então, a igreja, quando Jesus ele teve essa intervenção falando sobre a própria palavra, que era ele, é para esses casos, dentro como fora, que a luta ela vai ser travada nesses dois, vamos dizer, nesses dois terrenos. No terreno da heresia, das falsas doutrinas dentro da igreja, como fora, para a defesa da sua própria fé. Então vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Semana que vem a gente está aqui em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Temos quinta-feira o culto normal, fim de semana normal, irmãos, escola bíblica dominical, café da manhã, oração, a partir das 8 horas, escola bíblica dominical e culto de louvor e adoração, a partir das 19 horas.